Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez dentro do seminário Profecias para o Tempo do Fim. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a lei moral versus a lei cerimonial. Nós vamos ver que há uma distinção de leis na Bíblia. Nós vamos ver que há uma lei que foi abolida, a lei cerimonial. E vamos reforçar o que já foi dito em aulas anteriores. Nós vamos ver que a lei moral, essa sim permanece para todo o sempre. Algumas pessoas sinceras, ao lerem alguns textos bíblicos, têm a impressão de que a lei moral foi abolida. Não entendem que há uma distinção de leis na Bíblia. Na palestra de hoje, nós pretendemos mostrar dentro das Sagradas Escrituras essa distinção que há entre as leis, e vamos ver que a lei cerimonial, essa sim, foi cravada por Jesus na cruz do Calvário, e que a lei moral permanece para todo sempre. Vamos ver então a distinção que há entre as leis. Vejam, a lei moral, ou a lei dos 10 mandamentos, que você pode encontrar em Êxodo 20, os versículos 1 a 17, foi tema de um estudo recente, quando falamos sobre os 10 mandamentos, e em uma outra aula tratamos especificamente a respeito do 4º mandamento, que requer a observância do sábado. Além da lei moral, há leis cerimoniais. Você pode tomar como base Levítico, o capítulo 23. Nós vamos, na aula de hoje, estudar quase todos os versículos de Levítico 23. Há também leis de saúde, ou leis dietéticas, leis que têm a ver com a saúde do indivíduo, com a saúde do ser humano. Você pode conferir, por exemplo, em Levítico 11, em Deuteronômio 14, uma lista de alimentos que você pode comer e uma lista de alimentos que você não pode comer. Então Deus também se preocupa com a nossa saúde. Então há leis de saúde na Bíblia. Há leis dietéticas na Bíblia. Há também leis civis. Essas leis civis, elas regiam o governo do povo de Israel. Então há no mínimo 4 leis aqui, queridos. A lei moral, que é um reflexo do caráter de Deus e permanece para sempre. A lei cerimonial, que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa lei sim, como veremos hoje, foi abolida. Leis de saúde e leis civis que regiam o governo de Israel. Vamos tratar especificamente na palestra de hoje sobre a lei moral versus a lei cerimonial. No quadro, você vai perceber de um lado o texto que fala sobre a lei moral. Depois, ao lado da lei moral, nós vamos colocar os textos que falam sobre a lei cerimonial, para que você faça uma comparação, para que você entenda que há uma distinção entre as leis. A Bíblia não entra em contradição. Se no momento a Bíblia diz que a lei é eterna e dura para sempre, e no outro momento a Bíblia dá a entender que a lei foi abolida, ou diz que a lei foi abolida, como a Bíblia não entra em contradição, é muito claro, queridos, que esses textos tratam de leis distintas. Vejam bem, a lei moral, os 10 mandamentos, é denominada no Salmo 1, versículo 2, e Salmo 19, versículo 7, de a lei do Senhor. Então a lei moral, os 10 mandamentos, a lei moral é chamada na Bíblia de a lei do Senhor. Veja ao lado agora no quadro. A lei cerimonial foi denominada lei de Moisés. Você pode conferir em Neemias 8, versículo 1, e Atos 15, o versículo 5. Então há uma distinção entre leis aqui. Uma lei chamada de lei do Senhor e outra lei chamada lei de Moisés. A lei moral é chamada de a lei real em Tiago 2, versículo 8. Então os 10 mandamentos, a lei moral é chamada de o quê? A lei real em Tiago 2, o versículo 8. A lei cerimonial foi denominada cédula de ordenanças. Você pode conferir em Colossenses 2,14 e Efésios 2, o versículo 15. Aliás, Colossenses 2,14 e Efésios 2, o versículo 15, são 2 versículos utilizados por aqueles que querem defender que a lei moral foi abolida. Mas esses 2 textos tratam de maneira muito clara sobre cédulas de ordenanças, ou seja, lei cerimonial. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus. Vamos ler o texto?
Êxodo 31, 18. Êxodo 31 e o versículo 18. Notem, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Agora sim, Deuteronômio 31, versículo 9. Deuteronômio 31 e o versículo 9. Esta lei escreveu-a Moisés e deu-as aos sacerdotes. Essa lei escreveu a Moisés e deu aos sacerdotes, filhos de Levi. Então notem, a lei moral foi escrita pelo dedo de Deus. E ao estudarmos aqui sobre os 10 mandamentos, eu disse que em 2 ocasiões o Senhor Deus colocou especialmente a mão na massa. Tudo foi feito pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele abriu a boca e criou todas as espécies vegetais que existem. Abriu a boca e os mamíferos surgiram. Abriu a boca e surgiram os peixes, os répteis. Pelo poder da sua palavra as coisas foram criadas. Mas de uma forma muito especial, em 2 ocasiões o Senhor Deus colocou a mão na massa. Colocou a mão na massa para criar o homem. Quando eu digo homem de forma genérica, né? Homem e mulher. Deus formou um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Depois Deus colocou Adão num sono profundo, tirou-lhe uma costela e dessa costela formou a mulher. Então Deus coloca a mão na massa para formar o homem. E numa outra ocasião, Deus coloca a mão na massa para escrever os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a lei moral, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Mas a lei cerimonial foi escrita por Moisés. Inspirado por Deus, é verdade. Mas quem escreveu foi Moisés. A lei moral foi escrita em tábuas de pedra. 2 tábuas de pedra. Êxodo 31, 18. Voltemos para o texto. Êxodo 31 e o versículo 18. Já lemos esses textos quando falamos sobre a lei moral, mas é sempre bom ler de novo, não é? E acabei de ler agora mesmo o mesmo texto, mas eu quero chamar a atenção aqui para a segunda parte do texto. Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então Deus escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Agora abram a Bíblia em Deuteronômio 31, o versículo 24. Deuteronômio 31, o versículo 24. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Então, mais uma vez, nós vimos que foi Moisés que escreveu. Escreveu onde? Num livro. Vocês já conseguiram entender, já conseguiram enxergar até essa altura da palestra, que há 2 leis distintas aqui? Uma lei moral, escrita por Deus em 2 tábuas de pedra, lei eterna, lei real. Há uma outra lei, cédula de ordenanças, escrita por Moisés, em livros. E essas sim seriam abolidas por Jesus na cruz do Calvário. Vamos adiante. A lei moral foi colocada dentro da arca. Deuteronômio 10, versículo 5. Vamos ler? Deuteronômio 10 e o versículo 5. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então, os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca. Não sei quantos assistiram o filme Caçadores da Arca Perdida.
um dos primeiros filmes, né, de Steven Spielberg, que fez um grande sucesso. E teve várias continuações. Agora a questão é a seguinte: João viu a arca. João, o discípulo amado, em visão, ele viu a arca do Senhor. Onde está a arca do Senhor? Apocalipse 11, 19. Vá para o último livro da Bíblia. A revelação dada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Apocalipse, o capítulo 11 e o versículo 19. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança. Queridos, há a arca da aliança no céu. A arca da aliança está no céu. E o que está dentro da arca da aliança? Os 10 mandamentos. E tendo como base os 10 mandamentos, que você e eu seremos julgados. A arca está no céu. E dentro da arca os 10 mandamentos. Esse texto é um das dezenas de textos que existem para provar que a lei não foi abolida. É até interessante, queridos. Eu tenho visto na televisão, de vez em quando, por aí, alguns programas evangélicos. E está na moda agora, eles fazendo uma cópia da Arca da Aliança, colocam a Arca da Aliança ali e ficam orando ao lado da arca. Colocam ali a arca, os pedidos de oração ao lado da arca, se ajoelham, clamam ao Senhor. Fazem um teatro muito grande. Por que eu digo que é um teatro? Alguém vai dizer, mas pastor Motti, o senhor não pode julgar o coração das outras pessoas. Eu não posso julgar, mas é uma tremenda incoerência. Porque as pessoas colocam a arca ali, colocam os pedidos, oram ao lado da arca, só que se esquece do coração da arca, os 10 mandamentos. As mesmas igrejas evangélicas que dizem que os mandamentos foram abolidos, oram colocando a arca da aliança. E, queridos, a arca era apenas um invólucro para proteger o quê? Os 10 mandamentos. O coração da arca são os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos estão dentro da arca, no santuário de Deus no céu. E é através desses 10 mandamentos que você e eu seremos julgados. Agora vejam, Deuteronômio 31, os versículos 25 e 26. Deuteronômio 31, os versículos 25 e 26. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então notem, queridos, os 10 mandamentos, a lei de Deus, escrita em 2 tábuas de pedra, colocadas dentro da arca do Senhor, real, eterna, colocada dentro da arca, e a arca está no céu. A lei cerimonial, escrita em livros por Moisés, cédula de ordenanças, que já foi riscada, já foi cravada na cruz do Calvário, escrita por Moisés em livros, e os livros foram colocados fora da arca. Já deu para enxergar, porque você é uma pessoa inteligente, que há leis distintas aqui. Que quando o Novo Testamento diz que a lei foi abolida, o Novo Testamento trata claramente a respeito da lei cerimonial. A lei moral é perfeita. Você pode conferir no Salmo 19, versículo 7. Agora, a Bíblia diz em Hebreus 7,19, que a lei a nenhuma coisa aperfeiçoa. Então vejam, queridos, se um texto, Salmo 19, 7, diz que a lei é perfeita, e outro texto, Hebreus 7,19, diz que a lei nada aperfeiçoou, ou a Bíblia é um livro cheio de contradições, e a essa altura do seminário, você e eu aprendemos que a Bíblia não é um livro contraditório, e já aprendemos que a Bíblia se auto-explica, o maior e melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então, se um
em um momento, num versículo bíblico, a Bíblia diz que a lei é perfeita, e num outro momento diz que a lei nada aperfeiçoou, obviamente se trata de duas leis o quê? Distintas. A lei moral contém um sábado semanal. Já estudamos aqui, o 7º dia da semana é o sábado do Senhor. Êxodo 20, os versículos 8 a 11. Agora, a lei cerimonial continha 7 sábados anuais. E esse tema vai ser o objeto do nosso estudo no segundo bloco do estudo de hoje. Notem, a lei moral contém um sábado semanal. Todo 7º dia da semana é o sábado do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, todo 7º dia da semana é sábado. É a lei moral, é o 4º mandamento. Na lei cerimonial, existiam 7 sábados anuais. Esses 7 sábados anuais eram feriadões religiosos. Esses 7 sábados cerimoniais foram instituídos pelo próprio Deus, mas eles tinham um objetivo didático: preparar o povo para a vinda do Messias. Esses sábados cerimoniais apontavam para o ministério do Messias. Esses sábados, sim, foram cravados por Jesus. Esses sábados foram abolidos no ministério de Cristo Jesus. Se você quiser estudar um pouco mais desse assunto, eu recomendo um livro do pastor José Pereira, A Cruz Antes da Cruz. É um livro extraordinário que trata sobre esse assunto. A Cruz Antes da Cruz é um livro do pastor José Pereira. Vamos falar um pouquinho agora sobre sombra e realidade. Vamos ver, queridos, a diferença do sábado moral e dos sábados cerimoniais. Vejam só. Colossenses 2, os versículos 16 e 17. Colossenses 2, os versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festas, lua nova, sábados, porque tudo isso, todas essas coisas eram sombras do que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Vejam bem, queridos, para haver uma sombra, além de luz, obviamente, para haver sombra, é preciso que haja um corpo sólido, um objeto sólido. Então notem, as leis cerimoniais, e Colossenses 2, 16 e 17, não tem nada a ver com os 10 mandamentos. E eu vou usar um argumento simples, ridículo até. Até às vezes somos motivos de zombaria, de alguns evangélicos. Mas o raciocínio é simples, queridos. E eu fico pasmo quando alguns irmãos evangélicos, católicos, continuam insistindo que a lei moral foi abolida. Bom, os 10 mandamentos foram abolidos. Aí aquela velha perguntinha feita pelos adventistas, que você já ouviu. Posso matar? Não. Posso roubar? Não. Posso adulterar? Não. Posso ter outros deuses diante de mim? Não. Posso transgredir o sábado? Pode. Por quê? Não, porque o apóstolo Paulo em Colossenses 2, 16 e 17, diz que os sábados foram abolidos, queridos. Esses sábados que o apóstolo Paulo trata em Colossenses 2, 16 e 17, não tem absolutamente nada a ver com o 4º mandamento, como veremos na palestra ainda hoje. Sábados morais, ou sábado moral. Deus chama de meus sábados. Você pode conferir em Levítico 19, 30. Deus chama de meus sábados. O quê? O 4º mandamento da lei de Deus. Olha, quantos sábados há por ano? 52. São 52 semanas, todo 7º dia da semana é o quê? Sábado do Senhor. Esse sábado do Senhor, esses sábados do Senhor, 52 por ano, também são classificados como sábados do Senhor. Você pode conferir, há vários textos, mas um texto referência é Êxodo 16, 23. Sábados do Senhor. Agora vejam,
O sábado cerimonial, ou sábados cerimoniais, Deus chama de os vossos sábados. Em Oséias 2, o versículo 11, e Levítico 23, 32. O sábado moral Deus chama de meus sábados. E são tratados na Bíblia como sábados do Senhor. Agora, os sábados cerimoniais, Deus chama de vossos sábados. Há uma diferença aqui entre o sábado moral e os sábados cerimoniais. Sombra e realidade. João 19, o versículo 31. João 19, 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado. Vejam, eu sublinhei para chamar a atenção, obviamente não está sublinhado na Bíblia. Pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Vejam bem, queridos, aquele sábado, o sábado da Páscoa, foi, ou é chamado na Bíblia, de grande sábado. Por que era grande sábado? Não era grande sábado porque Jesus morreu, é lógico, para nós é fundamental. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas aquele sábado foi chamado de grande sábado, porque era sábado duas vezes. Preste bem atenção no raciocínio, é simples, mas não perca o fio da meada. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Todo o sétimo dia da semana é sábado do Senhor. Lei moral, quarto mandamento. 52 sábados por ano. Além do sábado moral, Deus deu para o povo de Israel mais 7 sábados cerimoniais. Esses 7 sábados cerimoniais eram feriadões religiosos, instituídos pelo próprio Deus para o povo de Israel, preparando o povo de Israel para o ministério do Messias. Esses sábados foram abolidos no ministério de Cristo Jesus. Esses feriadões religiosos, santas convocações, eram chamados de sábado. Mas como qualquer feriado, poderiam cair em qualquer dia da semana. Vejam quantos feriados religiosos nós temos no Brasil. Me ajudem. Dia de Finados é um feriado que religioso. Pode cair na segunda, pode cair na terça, pode cair na quarta, pode cair na quinta, pode cair na sexta, é feriado. 25 de dezembro, Natal, é um feriado religioso. Pode cair na segunda, pode cair na terça, pode cair na quarta. Há vários feriados religiosos no Brasil. E eles podem cair em qualquer dia da semana. Às vezes coincidem cair com o final de semana e o brasileiro fica triste. Então entenda o raciocínio, porque perderam um dia de folga. Entenda o raciocínio. Quando um desses sábados cerimoniais, que podia cair na segunda, na terça, na quarta, na quinta, entenderam? Eram feriadões religiosos para o povo de Israel. Se um desses sábados coincidisse com o sétimo dia da semana, era sábado 2 vezes. Por quê? Era o sábado moral, o quarto mandamento, mais o sábado religioso. Por que Jesus morreu no dia da preparação? Preparação por quê? Para o sábado. O dia da preparação para o sábado é a sexta-feira. Por que aquele sábado era grande? Era grande o dia daquele sábado, porque era sábado 2 vezes. Era o sábado da Páscoa e era o quê? O sétimo dia da semana. O sábado moral era sábado 2 vezes. Quando o feriadão religioso coincidia com o sétimo dia da semana, era 2 vezes sábado. Por isso que os judeus chamavam de grande sábado. Era sábado 2 vezes. Vocês conseguiram entender? Então, há o sábado moral e os sábados cerimoniais. Eu não tenho uma mínima pretensão, e nem o tempo permite, de entrar nos mínimos detalhes em relação aos sábados cerimoniais. A bem da verdade, nós precisaríamos de pelo menos uma semana para, em cada aula, tratarmos a respeito de um sábado cerimonial. Há vários detalhes importantíssimos, até uma dica que eu dou para você que me ouve, que é um pregador, que é um evangelista, que gosta de fazer sermões na igreja. Você pode preparar uma bela semana, e em cada dia da semana, você fala sobre uma lei cerimonial, e como essa lei apontava para Cristo, e você pode entrar nos mínimos detalhes. Não é minha pretensão aqui, eu não quero esmiuçar os sábados cerimoniais. O meu único objetivo na palestra de hoje é mostrar para vocês que
existia os sábados cerimoniais e o sábado moral, o 7º dia da semana. O que nós vamos ver agora? Tomando como base Levítico 23, nós vamos ver quais eram esses sábados cerimoniais. Você pode abrir a sua Bíblia em Levítico 23. Vai aparecer no quadro aí, não é, uma boa parte dos textos bíblicos. Nós vamos ver aí na Bíblia e você pode também acompanhar através do PowerPoint. Então vejam só, sombra e realidade. Deixa eu explicar para vocês. De um lado do quadro vai aparecer a sombra. Ou seja, o sábado cerimonial era sombra. Sombra do quê? Do corpo de Cristo. Era apenas uma sombra. O corpo real é o corpo de Cristo. Então essa sombra, esses sábados cerimoniais apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver aqui, Levítico 23, os versículos 4 a 8, e aí vamos comparar com a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, os versículos 7 e 8. Vejam só, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações. Essas santas convocações eram o quê? Sábados cerimoniais, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, entenda uma coisa, queridos. Santa convocação era um sábado cerimonial. O sábado da Páscoa era um sábado o quê? Cerimonial. O dia da Páscoa era o quê? Um sábado cerimonial. Durante 7 dias eles comiam pães asmos, ou seja, o pão sem fermento, porque o fermento era símbolo de pecado. E ao 7º dia, então, naquela semana especial, eles tinham o quê? A festa dos pães asmos. Então vejam, 1 Coríntios 5, os versículos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então notem, essas duas festas, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, apontavam, a festa da Páscoa apontava para a morte de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a festa dos pães asmos apontava para a ação da vida de Jesus, né, em nosso coração e nossa mente. O resultado da vida de Jesus em nossa mente e nosso coração, que é uma vida em santificação. Abandonando o quê? O fermento do pecado. Então vejam bem, queridos. A Páscoa apontava para o quê? Para a morte de Jesus. A festa dos pães asmos apontava para o quê? Para os efeitos da morte de Jesus na vida do crente, ou seja, a vida de santificação, que já estudamos aqui numa aula anterior. Estudamos aqui justificação, santificação e glorificação. A ação, né, os efeitos da morte de Jesus na sua vida vão levar você a um crescimento espiritual, ou seja, uma vida em santificação. Então entenderam? O que era a sombra? A Páscoa era a sombra. Qual era a realidade? A morte de Jesus. A festa dos pães asmos era sombra de que realidade? Dos efeitos da morte de Jesus na vida do crente. Hoje, no mundo cristão, nós continuamos celebrando a Páscoa. Celebramos, é uma festa religiosa no Brasil e em várias outras partes do mundo. Mas nós não temos obrigação como cristãos de celebrarmos a Páscoa. Porque a Páscoa foi abolida na cruz do Calvário. A Páscoa era um sábado cerimonial que foi abolido. Porque Jesus, o Cordeiro Pascal, foi imolado, morreu em nosso lugar.
quando o Senhor Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo e Jesus colocou um ponto final em todo o ritual do santuário. Agora nós vamos ver Levítico 23, os versículos 9 até o 12. Eu vou ler. Levítico 23, os versículos 9 a 12. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, e cegares a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Esse moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moveres o molho, ofereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares, né? Aí né? Serão 2 dízimos de 1 éfa, tal. Então vejam bem, queridos, essa festa, a festa das primícias, apontava para o quê? Para a ressurreição de Jesus. Abram a Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, os versículos 20 e 23. 1 Coríntios 15, os versículos 20 e 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versículo 23. E então virá o fim. Desculpem, eu li o 24 aqui. Estou ficando velho, até de óculos eu estou errando aqui. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aí o versículo 24 diz: então virá o fim, tal. Então vejam bem, queridos. A festa das primícias apontava para a ressurreição de Jesus. No sábado, logo após o sábado da Páscoa, eles comemoravam a festa das primícias. Então eles ofereciam ao Senhor as primícias de tudo que eles haviam colhido nos campos. A festa das primícias apontava para a ressurreição de Jesus. Ele é primícia dos que dormem. Agora há um fato interessante aqui. A festa das primícias não era sábado cerimonial. Era uma festa importante para o povo de Israel, mas não era santa convocação. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. E é algo extraordinário que eu vou explicar ao final da palestra. Algo que para mim é extremamente conclusivo. Então notem, a festa das primícias apontava para a ressurreição de Jesus, mas não era sábado cerimonial. Vamos agora então para a próxima festa. Então as primícias apontam para a ressurreição de Cristo. Levítico 23, voltemos para o capítulo 23 de Levítico. Levítico 23, nós vamos ver agora uma outra festa aqui. Vamos ler os versículos 15 a 17. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, e 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão. Levedados se cozerão, serão primícias ao Senhor. Essa era a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes ocorria 50 dias após o quê? A Páscoa. 50 dias após a Páscoa havia a festa do Pentecostes. Queridos, ao contrário do que já ouvi por aí, a festa do Pentecostes não é uma festa cristã. A festa do Pentecostes era uma festa judaica. 50 dias após a Páscoa havia o quê? A festa do Pentecostes. Você pode conferir em Atos 2, dos versículos 1 a 4, um texto muito conhecido. Na festa do Pentecostes, os discípulos que permaneciam unidos em oração foram ungidos pela pessoa do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Estudamos o capítulo 2 de Atos, praticamente na íntegra, quando estudamos no seminário Profecias para o Tempo do Fim, o tema sobre o dom de línguas. Então notem, havia judeus de várias partes do mundo em Jerusalém, em Atos do capítulo 2. Por quê, queridos? Porque esses judeus de várias partes do mundo tinham ido a Jerusalém para celebrar o que é a festa do Pentecostes.
que era o quê? Um sábado cerimonial, uma festa instituída por Deus para o povo de Israel. E naquele momento, os discípulos foram ungidos pela pessoa do Espírito Santo. Então vejam, a festa do Pentecostes apontava para o derramamento dado pela pessoa, o derramamento do poder dado pela pessoa do Espírito Santo. Voltemos para Levítico 23, os versículos 23 a 25, uma outra festa. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Em Apocalipse 14, os versículos 6 e 7, nós temos a primeira mensagem angélica. Então notem, a festa das trombetas apontava, queridos, para a primeira mensagem angélica. A festa das trombetas preparava o povo para o dia do juízo, para o dia do Yom Kippur, que era a principal festa dentro do calendário judaico. Então veja, a festa das trombetas apontava para a primeira mensagem angélica de Apocalipse, o capítulo 14. Outra festa, Levítico 23, os versículos 26 a 29. Continuemos a leitura. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 desse mês 7º será o dia da expiação. Então notem, eram 10 dias com sonido de trombetas. Esses 10 dias de toque de trombetas preparavam o povo para o dia da expiação. No primeiro dia da festa das trombetas era sábado do Senhor. No 10º dia era o dia da expiação, Yom Kippur. Era o dia da purificação do santuário, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e realizava a purificação do santuário, como já estudamos no seminário de profecias para o tempo do fim, quando estudamos Daniel 8, versículo 14. Explicamos isso nos mínimos detalhes. Então vejam, em Hebreus 9, os versículos 11 e 12, nós lemos as seguintes palavras. E nós cremos que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Vamos então para o livro de Hebreus, o capítulo 9, os versículos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Sabemos que é um tabernáculo no céu. O tabernáculo na terra era o quê? Foi construído tendo como base o santuário celestial. Era uma cópia do santuário celestial, como já estudamos. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então vejam, queridos, o dia de Yom Kippur era o dia da expiação, era o 10º dia na festa das trombetas, apontava para o juízo investigativo, que, como nós já estudamos, iniciou-se no dia 22 de outubro de 1844. Se você perdeu a palestra, assista depois. Daniel 8, 14, o dia do juízo e o início, então, do juízo investigativo. Levítico 23, os versículos 33 e 34. Voltemos, então, para o Antigo Testamento, Levítico 23. Vamos ver aqui mais uma festa. Os versículos 33 e 34. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Versículo 35. Ao 1º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas, versículo 36, ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Levítico 23, os versículos 33 a 34, a festa dos tabernáculos aponta, queridos, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Aponta para a nova Jerusalém. Quando Cristo voltar,
Como já estudamos aqui, os mortos em Cristo vão ressuscitar, os vivos que aceitaram Jesus serão arrebatados, os vivos que não aceitaram Jesus vão pedir que os montes caiam sobre eles, os mortos que não abraçaram Jesus continuam mortos. Passaremos o milênio no céu, e após o milênio, então, a nova Jerusalém desce a esse planeta. Após o milênio, vamos ler aqui, Apocalipse 21, o versículo 3. Apocalipse 21, o versículo 3. Já lemos várias vezes o texto, mas o faremos mais uma vez na aula de hoje. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aí a grande promessa, não é? Os versículos 4 em diante: eles enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, queridos, a festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, desculpem, apontava para a volta de Jesus, o estabelecimento do seu reino que jamais terá fim. Agora vejam o seguinte, vamos ver aqui um resumo do que nós estudamos na aula de hoje. Festas e convocações. Notem bem, você vai ver no quadro, de um lado a sombra, do outro lado a realidade. Então vejam, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos apontava para a morte de Jesus e o resultado da morte de Jesus na vida do crente. Eram 2 sábados cerimoniais. A festa das primícias apontava para a ressurreição de Jesus, não era sábado cerimonial. A festa do Pentecostes apontava para o derramamento do poder dado pela pessoa do Espírito Santo, era sábado cerimonial. A festa das trombetas também era o quê? Sábado cerimonial. A festa das trombetas era sábado cerimonial. O dia da expiação também era um sábado cerimonial, Yom Kippur. E a festa dos tabernáculos eram 2 sábados cerimoniais. No primeiro dia da festa dos tabernáculos e no último dia da festa dos tabernáculos era sábado cerimonial. Então vejam, são 7 sábados cerimoniais: da Páscoa, dos pães asmos, do Pentecostes, das trombetas no primeiro dia, e no 10º dia também era sábado cerimonial, que era o dia de Yom Kippur, e festa dos tabernáculos, mais 2 sábados cerimoniais. 7 sábados cerimoniais. Esses sábados cerimoniais foram abolidos no ministério de Cristo Jesus. Eram sombras de uma realidade, a realidade é o corpo de Cristo. Agora vejam, esses sábados foram abolidos. Agora vejam que interessante, para mim isso é conclusivo, para você talvez não. Eu confesso para vocês, queridos, que eu até estremeço quando eu penso no que eu vou falar agora. Talvez para você isso não tenha tanto significado, para mim é algo extraordinário. Já estudamos aqui que o sábado moral, o 4º mandamento, foi abolido coisíssima nenhuma. Nós vimos como o povo de Israel guardou o sábado, como o próprio Senhor Deus descansou no dia de sábado, como os profetas falam sobre o sábado, o profeta Isaías de um modo especial fala sobre o sábado. Nós vimos no Novo Testamento como Jesus guardou o sábado, vimos como mesmo após a morte de Jesus, tantos discípulos, os apóstolos, as mulheres que seguiam a Jesus, continuaram guardando o sábado após a morte de Cristo. Nós vimos em Mateus 24, como o Senhor Jesus pediu, tanto para os judeus como para nós, que nós deveríamos orar para que a nossa fuga não ocorresse no sábado. Mateus 24 tem uma dupla aplicação. A primeira aplicação para a destruição de Jerusalém, que foi no ano 70. Por que Jesus pediu para os judeus orarem para que a fuga não fosse no sábado? Se ele iria abolir o sábado na cruz do Calvário? É porque aboliu coisa nenhuma. Por que Mateus 24, que tem uma aplicação mais ampla para os últimos dias, os dias que antecedem a volta de Jesus? Porque o Senhor Jesus disse que nós hoje deveríamos orar para que a fuga não fosse no sábado, porque o sábado jamais foi abolido, o sábado moral permanece para sempre. Mas vejam, qual é o argumento utilizado por aqueles que querem defender a guarda do primeiro dia da semana, o domingo? Qual é o argumento usado? Não é um argumento bíblico,
Diz o seguinte: não, o primeiro dia da semana agora é o sábado do Senhor. O domingo agora é o sábado do Senhor. Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. É verdade, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas Ele nunca santificou esse dia. Agora vejam, todas as festas de Levítico 23 eram santas convocações, eram sábados cerimoniais, menos que festa. Qual era a única festa que não era sábado cerimonial? A festa das primícias, que apontava por quê? Para a ressurreição de Jesus. É uma festa importante? É. Por que não era sábado cerimonial? Por que não era santa convocação? Porque Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, sabia que no futuro, pessoas inescrupulosas, mentirosas, adulterariam a palavra do Senhor, dizendo que o dia a ser guardado agora era o primeiro dia da semana. Então nem essa brecha Deus deixou. A festa que apontava para a ressurreição de Jesus não era sábado, não era santa convocação. É um Deus extraordinário ou não é? É um argumento conclusivo ou não é? E é bíblico, queridos. Eu louvo a Deus pela sua sabedoria e oro a Deus para que você tenha também inteligência, sabedoria e discernimento para tomar uma posição ao lado da verdade. Um resumo aqui. A Páscoa apontava para a morte de Jesus, para a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pães asmos apontavam para uma vida de santificação, o resultado da morte de Jesus na vida do fiel cristão. A festa das primícias não era sábado cerimonial, não era feriado religioso, apontava para a ressurreição de Jesus. O Pentecostes apontava para a vinda do Consolador, o derramamento do poder dado pela pessoa do Espírito Santo. A festa das trombetas apontava para a primeira mensagem angélica. A festa dos tabernáculos para a volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino, do seu tabernáculo, que jamais terá fim. Jesus está à porta batendo. Tenha coragem para tomar uma posição ao lado de Cristo Jesus. Eu espero que a palestra de hoje tenha sido esclarecedora e conclusiva, que você possa entender que há leis distintas na palavra de Deus. A lei moral permanece para todo o sempre. A lei cerimonial, essa sim, foi abolida por Jesus em seu ministério. Mas os 10 mandamentos permanecem para todo sempre. E serão a regra pela qual você e eu seremos julgados. Tome uma posição ao lado de Jesus. Oremos. Amado Pai Celestial, obrigado pela palestra de hoje, obrigado porque a Tua palavra é esclarecedora e nós pudemos compreender de maneira muito clara que há leis distintas na Bíblia. Há leis civis, há leis de saúde e de uma forma especial nós estudamos hoje as diferenças que há entre a lei moral e a lei cerimonial. E entendemos mais uma vez que a lei moral, que é um reflexo do seu caráter, essa lei sim, permanece para todo o sempre. E que as leis cerimoniais e os sábados cerimoniais eram sombras do ministério do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essas leis sim, já foram abolidas. Mas o quarto mandamento da tua lei, e a tua lei como um todo, permanecem para todo sempre. Dá-nos coragem para tomarmos uma posição ao lado da verdade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.